Senhoras e senhores, boa noite, graça e paz, louvado seja Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de me expressar através desse meu Deus, mais uma vez nesta oportunidade ímpar, singular, que jamais retornará. Ela é simplesmente única. Talvez você pode ter muitas oportunidades repetindo e ouvindo quantas vezes quiser esse vídeo, mas a palavra ela se faz nova, não no sentido que envelheceu, mas ela fala diferentemente aos corações, porque o Evangelho de Deus nos traz um poder multiforme, graças, e não uniforme, porque de acordo com a Bíblia, Malaquias 3:6, eu, o Senhor, não mudo. A verdade é que Deus falou aos pais, os patriarcas, muitas vezes e de muitas maneiras, como diz a Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 1, que Deus antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. A nós, já para nós, quem é nós que ele se refere? Nós significa os gentios, cristãos da nova aliança. Amém? Os cristãos são os gentios da graça. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 17, que a graça veio através de Jesus Cristo com a verdade, porque ele é a verdade. A Bíblia diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é caminho, verdade e vida. Não é porque só ele fala a verdade. Ele não só fala a verdade, como é a própria verdade. Então o que eu entendo, e que pode ser pactos, tá bom? Pode ser um pacto, pode ser uma aliança, pode ser uma doutrina, pode ser um evangelho, pode ser um Cristo novo, tudo que vier, tá entendendo? Depois de Cristo, você entendeu? Porque Cristo, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. É por isso que ele fala em João, no capítulo 10, 8 e 9, que todos que vieram depois de mim, antes de mim, é ladrão e salteadores. Porque ele disse, eu sou o bom pastor. Na verdade, o bom pastor significa eu sou o único pastor. O bom pastor significa o único verdadeiro, porque os outros são falsos pastores. Se vier outros Cristo, Paulo disse anunciar um outro evangelho além do qual eu tenho anunciado, será ele anátema, porque é de um outro Cristo. Porque Jesus falou em Mateus 24 e 23 e 24, ele disse assim, olha, se alguém vos disser que o Cristo está aqui ou que ele está ali, não lhe des crédito. Será por quê? Observa que esse Deus, ele é cirúrgico e preciso. Se alguém, Mateus 24 e 23, pois se alguém vos disser que o Cristo está aqui, ou que ele está ali, não lhe des crédito, não é para dar crédito. Por quê? Porque Cristo não está aqui. Cristo está assentado à destra de Deus, reinando e governando, recebeu do próprio Deus todo o poder nos céus e na terra. Colossenses capítulo 3, versículos a seguir, diz assim, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo vive assentado. Está vendo? Ele não está aqui, ele vive lá. Por que ele vive lá? Porque ele sempre foi de lá, porque ninguém subiu, senão o que desceu. Entendeu, querido? Cristo não está aqui. Quem está aqui é eu e você. Está entendendo? Jesus disse, eu sou a verdadeira luz que alumia o mundo. João Batista anunciou isso através de Isaías, dos profetas lá atrás. Ele é, porque ele é o grande eu sou. Mas ele disse que agora, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Agora ele deixou eu e você, querido. Se outro homem vem e te governa e te manipula, dizendo que é teu pastor, ou que você é pastor dele, já era, meu irmão, trocando as bolas. Versão brasileira
Herbert, não sei quem, Richards, nunca. Para, amigão, deixa de viagem. Eu sou o bom pastor, ele quer dizer, eu sou o único pastor. Você não viu que Davi, lá no Velho Testamento, por o fato de ser Davi o rei de Sião, tu lembra que o cego falou, Jesus Cristo, filho de Davi, descendência, nascido homem, lá filho de Jessé. Você pode ver. Jesus Cristo, ele entende Davi e Davi entende Jesus. Ele diz que o Senhor é meu pastor e nada, está faltando tudo, precisa de outros pastores. Ou ele disse, nada me faltará. Porque Davi, ele era pastor de ovelhas, de animais. Está entendendo? Por isso que você não entende as coisas do verdadeiro Jesus Cristo. Você entende dos falsos cristos. Mateus 24 e 24 ele diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E do surgimento dos falsos cristos, e quando houve esse surgimento de muitos falsos cristos e muitos falsos profetas, por que Jesus está anunciando? Através de João, porque João Batista ele é o último dos moicanos. João Batista é o último dos profetas. Pode ver que a lei e os profetas só duraram até João. João é o último. E Jesus? Jesus não pode ser só o último, porque também é princípio de todas as coisas. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e aí nós conseguimos entender e enxergar a glória do unigênito de Deus, que é o verbo, cheio de glória, de graça e de verdade. E o verbo se fez carne, e comprou tua vida, e pagou tuas dívidas, e assinou teu nome no livro da vida, e apagou teu passado imundo, e riscou a cédula, o documento que nos era contrário, que te levava destinado lá para o inferno, para o abismo, para o ocultismo sem fim. E aí ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, levou sobre si todas as nossas dores, e ainda reputávamos por aflito, ferido de Deus, como tem muita gente. Deixa Cristo em paz, que ele está cansado de tanta coisa. Meu irmão, deixa de ser besta. Ele é o Espírito que se encarnou um dia, o verbo, você entendeu? E agora somos nós, o Espírito revestido de carne. Ele não, ele foi a carne que se revestiu. O Espírito é trocando as bolas. Você não vai entender muito não, tá, irmão? Eu nem complico muitas coisas para vocês, muitas das vezes, porque eu sei que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, não é nem porque não quer. Paulo diz, não pode. É porque não pode entendê-las, porque estas coisas se discernem espiritualmente. Versículo 15, ele diz, mas porém o que é espiritual sabe discernir bem todas as coisas, e ele de ninguém é discernido. E o versículo 16 diz assim, olha, mas quem é que teve, ou que entrou na cabeça de Deus para ensinar a Deus alguma coisa? Ninguém. Ele diz, mas nós temos a mente de Cristo. Oh meu Deus, entende isso, irmão? Presta bem aí. Jeremias 33, versículo 3 diz assim, olha, invocar-me-eis, ou clama a mim e responder-te-ei. A palavra clamar é o mesmo que invocar, tá bom? Olha aí, eu vou ler para vocês, tá bom? Invocar-me-eis e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes ou ocultas que tu não sabes. Invocar-me-eis. Ah, que coisa tremenda, meu irmão. Se você a menos soubesse. O que é invocar o Senhor? É ir à igreja, dar o dízimo, guardar o sábado, subir para o monte, tomar a tal da Santa Ceia, se batizar no tal batismo das águas de Jeremias, de João Batista. Batismo das águas depois de Cristo não serve mais para os cristãos que têm a mente de Cristo. Porque batismo era para remissão de pecados, até depois que João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sim batiza de verdade. Agora eu te pergunto, deixa de ser ignorante, meu amigo. Se João Batista está dizendo assim, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo é eu e você, irmão.
Porque Deus amou esse mundo que somos nós, de tal maneira que deu seu Filho próprio, que todos aqueles que nele crê não vai perecer, do contrário, já tem a vida eterna. O que é crer? É falar com a boca que crê? Sim, que creio? Não, não é isso. Crer é obedecer, é discernir, é entrar nesse negócio de ter a mente cristocêntrica e viver e reinar com Cristo em vida. Aqui eu estou reinando. Meu amigo, o objetivo de Cristo não é só saciar a tua sede, mas se tornar numa fonte. Ele quer te tornar numa fonte para que os outros bebam. Beba em mim aí. É isso que eu estou fazendo aqui para você. O objetivo de Jesus Cristo não é só saciar a tua fome e tua sede de justiça. Ele diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque esses serão saciados. Mas ele falou para aquela mulher samaritana no evangelho do João, no capítulo 4 ali, ele diz, quem beber destas águas aí, que a mulher apresentou as águas das religiões, o pai Jacó, lembra? Abraão, Isaac e Jacó, os pais da fé. Você lembra? A mulher apresentou, tu é melhor que Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele mesmo, seu próprio gado, seus filhos. Jesus falou, quem beber dessas águas tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu tenho para dar, nunca mais tornará a ter sede, porque a água de Jacó seca o poço, que já estava seco aqueles dias. Tu não entende, não é? Por isso que você nada dentro das igrejas, das filosofias, das filantropias, dentro das religiões e dentro das denominações e dentro das doutrinas e dos costumes das heresias filosóficas e dentro, sabe do que? Das heresias. E aí um dia a tua fonte seca. Porque a árvore plantada juntamente a ribeiro de água, ela dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo, não algumas coisas, tudo quanto fizer prospera. Por isso Jesus falou, quem beber destas águas tornar a ter sede, mas quem beber da água que eu tenho para dar, nunca vai tornar a ter sede, porque se fará nele essa fonte que jorra para a vida eterna. Jesus está dizendo que o meu objetivo não é só saciar a tua sede, mas te tornar numa fonte para que os outros bebam. Beba em mim aí para você entender. Jesus falou, quem crê em mim fará as obras que eu fiz, possíveis obras maiores farão. É por isso que você vai ficar a vida inteira pagando pedágio, pagando dízimo, pagando tributo, a vida inteira, e se pois o Filho vos libertar, para de ser escravo verdadeiramente, seja livre, rapaz. Clama a mim e responder-te-ei. Olha só, invocar-me-ei e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, tu não sabes. Invocar-me-eis. Paulo diz, pois todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aqueles de quem não ouviram falar? Como pois ouvirão se não há quem prega? Como pois pregarão se não sois enviados? Tem muita gente que é atribulado e pensando que atribulado é o mesmo que enviado. E outro é viado pensando que é enviado. Deus me livre. Vai entender um bagulho desse, mano. Você está entendendo, velho? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Dá uma olhada para você aqui que ele diz, que coisa linda. Deuteronômio 29, 29 diz bem assim, as coisas ocultas, tá? Pertence a Deus, nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós. E Paulo diz que os mistérios que por séculos e séculos teve ocultos, agora são revelados. Por que revelados? Para quem? Para todos? Não, apesar de estarem escritos, mas só para quem tem a mente de Cristo pode entender a revelação. Pode ler, mas não entende. Não observa, mas não compreende. Não adianta. Porque é o seguinte, quando o Senhor pergunta ali em Mateus capítulo 16 e 13, ali ele diz, olha, Mateus 13, 16, se não me engano, é 16 e 13. Ele diz assim, olha, o que dizem ser o filho do homem? O que os homens dizem que eu sou? Diz que você é Jeremias, uns diz que você é Isaías, outros diz que você é João Batista, outros diz que você é um dos profetas. E vocês, o que dizem que eu sou?
Diz a Bíblia que Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador. Oh, aleluia. Ele disse: não foi você que falou, Pedro. Bem-aventurado, mas não foi você que falou. Não foi você que falou, Pedro, porque você não tem mente ainda transformada, porque eu ainda vou te dar as chaves do reino. Não foi você, foi meu pai. Eu sei quando é você, quando é ele, eu sei quando é o diabo que está falando. Pode ver que daqui a pouco ele diz: para trás de mim, Satanás, com Pedro, num texto à frente. Tá vendo? Então eu não te culpo porque você ainda fica pagando dízimo e com medo de coronavírus e preso dentro de uma máscara e passando gel na cara e um monte de porcaria que você faz ainda e culto online e toda essa parafernália ainda na tua vida. Sabe por quê? Porque você não pode reinar com Cristo. A Bíblia diz que João Batista, nascido de mulher, é o homem mais importante, que não tem homem maior que ele. Mas o próprio Jesus disse assim: mas ao mesmo tempo aquele que se tornar como uma criança, esse é maior que João Batista. O que significa que a criança é uma pessoa que veridicamente não tem medo. Ela não pode ter medo. Pode ver que criança não tem medo de nada. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor de Deus, por Deus, lança fora todo medo. Meu amigo, agora observa você, seu Palerma batata podre. Você está com medo ainda de ser punido e excluído dentro de uma religiosidade, dentro de uma denominacionalidade. Denominacional foi embaçado agora que eu falei, né? Saiu, quase que não sai, né? Tu viu? Eu comecei a andar com o Valdemiro da Igreja Mundial, a princípio há 15 anos atrás, e ele lavou os meus pés na campanha Jesus Cristo lava os pés dos discípulos, e eu vi que era heresia. Eu vi Marcos Feliciano também lavando os pés do Agenor Duque. Eu, com os olhos, com a mente eliminada, eu falei: heresia, heresia. Doutrina cansada, vencida, falida. Jesus não ensinou nada para os cristãos da nova aliança, desses tais ali. Jesus falou: aquilo é doutrina do Cristo de Nazaré, aquilo é doutrina do Jesus que está debaixo da lei, do Cristo ainda da crucificação, da morte, não o Cristo da ressurreição, da ascensão, o Cristo glorificado. Não tem nada a ver. O Cristo que ainda está ensinando sobre o batismo é também um Cristo também que vai se curvar um homem para ser batizado pelo homem, rapaz. Se liga, tu é doido, é? Pode ver que João Batista conhece Jesus. Ele disse: de jeito nenhum eu vou te batizar, tu é Deus, rapaz, eu que tenho que receber o batismo de você. Jesus disse: deixa por enquanto. Por enquanto significa provisoriamente. Tu não entende isso, porque você não pode, rapaz, você não entende, é porque você não pode, porque você não tem a mente de Cristo. É por isso que você acredita em batismo. Quem é que você conhece hoje no planeta Terra que ainda não foi batizado? E me mostra onde que está em santidade. Está a insanidade nele, não santidade. Ele não é santo, ele é insano. Havia algo insano dentro dos teus olhos, na tua mente corrompida e cauterizada, que ela não pode crescer, ela não pode entender o que é reinar com Cristo em vida. É por isso que você tem que ficar debaixo do jugo do pastor, crente, salvo em Jesus Cristo pela graça e pela ascensão e a ressurreição. Ele não é mais ovelha, ele não trabalha mais com curral nem pastor, porque agora ele é ceifeiro da grande seara. Agora não tem nada a ver, sois ministros, todos nós agora. Tu é doido, rapaz, coisa tão simples para você entender e você não quer. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas que tu não sabe. Deus não vai usar Jesus para falar mais nada do que você já sabe. Jesus não vai perder o tempo dele para te mostrar que essa camisa é azul e o número é branco e as páginas e as letras da Bíblia é preta e vermelha com tracinho dourado. Não! Ele vai te mostrar algo diferenciado que o homem natural não compreende. Só os espirituais que sabem discernir bem todas as coisas, e aqueles que ele mesmo e ninguém é discernido, sim, é por isso que nenhum mal pode suceder, que as pragas não podem chegar na tenda. É por isso que ele dá ordem, dizendo para os discípulos: eis que vos dei poder.
Ele não está falando, eu vou dar poder para vocês. Ele deu poder já. É porque você não pega a sua porção, porque você não pode, porque ainda você é denominado por homem. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, em versículos a seguir, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, não faz diferença nenhuma de escravo. Porque ainda está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Mas quando veio a plenitude de Deus, chamada Jesus Cristo, Ele enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir eu e você. Sabe o que é remir, rapaz? Tu não é doido, tu não sabe o que é isso, não é? Você agora é livre. Você agora não é escravo, você não é servo, você não serve a Deus. Jesus disse, eu não vim para ser servido, e sim para servir. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra verdadeiramente significa completamente livre. Você está livre dos braços, das mãos, dos pés, mas a sua mente está presa. E a salvação ela é na mente. O reino está dentro de você, querido. O evangelho da graça, o evangelho da lei, primeiro foi pregado para Abraão. Diz a Bíblia em Hebreus. O primeiro evangelho foi pregado para Abraão. Evangelho da lei, o evangelho da graça e o evangelho do reino, o último evangelho agora que estamos vivendo, que Jesus falou, que quando esse evangelho do reino for pregado o mundo inteiro, os 4 cantos da terra, vem o fim. Aí você fala assim, mas agora com o avanço da tecnologia, houve um significante avanço, que o mundo inteiro está já evangelizado com o evangelho do reino. Mentira! Você tem pregado sobre Moisés, você tem pregado sobre Abraão, você tem pregado sobre sacrifícios. Crente não faz, não pratica sacrifício, amigo. Crente não se pratica nenhum tipo de sacrifício. O crente de verdade, ele observa o sacrifício do Calvário feito pelo grande mestre que comprou, pagou e te lavou e te regenerou e te nomeou e separou e disse, vades e dê fruto e que o fruto permaneça. É porque você ainda não quer entender, você não pode, você está preso ainda nas heresias. Heresia é doutrina contrária, para você que não sabe, tá? Você entende isso, irmão? Amém. Eu ia pregar uma palavra, mas eu não consigo ainda, mas depois eu consigo, porque senão eu fico falando a noite inteira e eu vou encher o vídeo de muito tempo e você não consegue depois assistir. Mas eu desejo uma boa noite para vocês. Se inscreve aí no nosso canal se você quiser também. Se não quiser, fica à vontade, fala o que você quiser. Quem convence o homem é o Espírito de Deus, não é outro homem. Jesus não veio te convencer, senão ele já tinha feito isso, porque ele disse, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então Jesus não veio convencer ninguém, não é porque ele não tem poder para isso. Se ele é todo poderoso, claro que ele tem todo o poder, mas Jesus não veio convencer o homem. Jesus ele veio comprar você e te mostrar que você é salvo. Não é porque você é crente, não é porque você vai para a igreja, não é porque você paga dízimo, não é porque, na verdade você paga dízimo porque você é um Zé Ruela. Amém. Você é salvo pela graça sois salvos. É um presente merecido, mas já te deu, já é seu. Agora, além de salvo, reina com Cristo, senão você vai continuar salvo, porém escravo. Amém? Sai daí, escravo.